Vamos para São Paulo, campo e cidade. Está feita a conexão, Alessandra Mello. Muito boa tarde. Boa tarde, João. Muito bem. Dólar oscilando, pequena alta. Antecipei que é resultado desse anúncio forte do PIB, da queda do PIB norte-americano. Complicações aqui também no Brasil. Qual é o resultado disso no setor financeiro aí em São Paulo? Pois é, né? Como você falou, uma notícia logo no início da manhã aí, que preocupou o mundo inteiro e afeta, obviamente, o mercado financeiro, que é essa queda no PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre do ano. Eu pedi para o nosso diretor, o Pedro, preparar uma tela, só para a gente ressaltar aí o número que você tinha citado. Então, vamos ver, foi 32,9% que encolheu a economia americana no segundo trimestre do ano, e esse é o pior resultado, não se via um resultado tão ruim desde 1947, lá naquela época da Grande Depressão, a grande crise da Bolsa que aconteceu e que tanto se falava. Agora, a gente vê nessa mesma tela aí que os analistas previam uma queda até maior, né? A agência Bloomberg esperava uma queda de 34,5% e a Reuters esperava uma queda de 34,1% aí no PIB norte-americano. Aí surge aquela dúvida, bom, foi melhor do que os analistas esperavam, porém a bolsa está caindo e o dólar está subindo, o que significa aversão ao risco, preocupação dos investidores. O que será que isso acontece, né? Aí eu fui conversar hoje com o Silvio Campos, economista da Tendências Consultoria, para entender porque, apesar dessa queda ter sido inferior, ainda assim, bolsas caindo pelo mundo e dólar subindo. Ele disse o seguinte, esse número é um certo alívio, mas ele não apaga as incertezas, né? O que todo mundo está preocupado lá nos Estados Unidos é que maio e junho vinha apresentando os resultados bem melhores em vários indicadores, que mostravam a retomada da atividade. E julho, a pandemia piorou em alguns estados que antes não estavam sendo afetados, lá nos Estados Unidos, e aí veio aquela apreensão de novo de que essa retomada vai acontecer, mas talvez ela desacelere, não seja no ritmo que os investidores estariam esperando. Ele citou, por exemplo, um dado que saiu hoje, que com certeza também influenciou o mercado, que é a questão dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Foi a segunda semana seguida que teve aumento nos pedidos de seguro-desemprego lá entre os norte-americanos. Isso preocupa nessa mesma linha. Algumas semanas atrás, vinha uma sequência de 15 semanas em queda nesses pedidos. E agora, 2 semanas em alta, quer dizer, será mesmo que vai retomar? Então, essa incerteza é que vai deixando os investidores aí apreensivos e por isso eles vão partindo para o dólar, por isso o dólar tende a subir um pouco em relação às principais moedas dos países emergentes, não é só em relação ao real, e também as bolsas acabam tendo uma tendência de queda. Agora, uma outra notícia que aí é positiva, que vem de lá dos Estados Unidos, é de que ontem o Banco Central americano manteve aquele juro próximo de zero, diz que vai continuar injetando dinheiro na economia, e tem analista, inclusive, dizendo que talvez o governo americano venha com um segundo pacote aí de auxílio, né, para ajudar nessa questão do coronavírus, já que os americanos parece que não estão adotando muito distanciamento social e essa taxa aí de novos infectados ainda preocupa. Então vai ser necessário injetar mais dinheiro na economia norte-americana. Em relação ao dólar, tem um outro motivo que também influencia aí para ele seguir firme, né? Não cair ou até subir. Também vem dos Estados Unidos. É uma declaração hoje do Donald Trump dizendo que quer adiar as eleições norte-americanas por causa da pandemia. Ele está meio desconfiado, porque está se utilizando muito aquela votação pelo correio, que lá é permitido, né? Diz que pode ter fraude, mas na verdade os analistas dizem assim, o Trump teve sempre o bom desempenho dele, muito atrelado à economia em crescimento nos Estados Unidos. Como os números agora estão sendo preocupantes, ele quer adiar um pouco para ver se ele consegue melhorar esse cenário aí e conseguir se beneficiar novamente, conseguir se manter lá, conseguir se reeleger. O Silvio Campos me disse que a tendência, a consultoria está mantendo previsões para a economia brasileira, eles ainda estão naquele mais conservador aí, falando de que o PIB brasileiro pode encolher 7% e o dólar acima de 5,30. Mas ele admitiu que há sim alguns sinais de melhoria, como aquele que a gente destacou ontem, de uma retomada gradual nos investimentos, e que pode sim ser que a tendência
venha a revisar essas suas estimativas. Mas dólar lá perto dos 4, conforme a gente comentava aqui outro dia, isso ele acha praticamente impossível. Era o dólar pré-pandemia, né? Ele acha que isso não acontece mesmo. Por quê? Por causa da dívida, da questão fiscal. O governo brasileiro está ajudando aí com auxílio emergencial, acaba gastando demais. É necessária essa ajuda, né? Mas tem um impacto fiscal e por isso, embora ele diga que as medidas econômicas no Brasil estão no caminho certo, que há muitas notícias positivas, segundo o Silvio Campos, que é o marco do saneamento, que é agora o setor do gás, que também deve ser regulamentado. Tudo isso é positivo, mas ele diz que dívida alta ainda preocupa e por isso eles duvidam que a gente vai ter muito abaixo de R$5 o dólar esse ano. Para essas análises aí de hoje, João. Sim, Alessandra, mas duas informações em linha com o que você está dizendo. Manchete do Estadão, nesse instante, contas do governo brasileiro têm rombo de 417 bilhões, pior primeiro semestre em 24 anos. Essa queda de 417 está comparado, claro, ao junho do ano passado. E isso, mais uma vez, óbvio, né, decorrente do Covid, né, e decorrente da queda da arrecadação. Agora, sim, o pior mesmo, o pior dado, viu, Alessandra, é esse que eu tenho aqui nas mãos, que o IGPM de julho, que mede a inflação, esse M é o mercado, é a base da inflação, saltou para 2,23 contra 1,56 em junho, ou seja, no acumulado nós já estamos com a inflação, nesse instante, a 6,71, e se nós compararmos os últimos 2 meses, 9,27. Basta ir lá no supermercado você ver o custo de vida, as consequências do Covid. Alessandra, você... isso sim. Eu vou pedir para você voltar à nossa edição de hoje, porque você vai ter mais dados das influências, da medida que a Farsul está fazendo do uso dos agrotóxicos nos alimentos. É isso, Alessandra? Exatamente. Ontem a gente comentou que o estudo ia ser anunciado à tarde, a gente adiantou um dado só que era sobre o arroz. Né? Qual seria o impacto de tirar defensivo na produção de arroz? Agora a gente tem o estudo completo e a gente vai poder falar um pouquinho também do impacto do não uso de defensivos do ponto de vista econômico para as outras culturas aí como soja e milho, por exemplo. Muito importante. Alessandra, daqui a pouquinho. Volta já já. Muito bem.